Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Era quase meio-dia. Havia alguns clientes do lado de fora da loja de Suping. Apenas alguns estudantes apareciam ocasionalmente. O sol quente do início do inverno brilhava através da porta de vidro e entrava na loja, afastando o frio do ar. Como Suping estava praticando baluarte solar, ele não tinha medo do frio. No momento, ele estava sentado na loja, com as pernas cruzadas e balançando os pés. À sua frente estava o painel do sistema mostrando seus pontos de energia. Ele tinha 213.692 pontos de energia. Esse foi o faturamento do dia. Para ser exato, daquela manhã. Se convertido em créditos astrais, seriam mais de 20 milhões. Esse foi um número impressionante. Quem poderia imaginar que uma loja tão pequena poderia movimentar mais de 20 milhões de créditos astrais da Federação em uma manhã? As outras lojas na mesma rua estavam com inveja do grande número de clientes do lado de fora da loja de Suping. Mesmo assim, elas nunca imaginariam quanto dinheiro ele tinha ganhado. Nem mesmo algumas empresas que abriram o capital conseguiram ganhar dinheiro tão rápido. Todas as pessoas que quisessem treinar seus animais de estimação de nível médio pagariam 100 mil créditos. Somente naquela manhã, cerca de 60 a 70 estudantes fizeram uma transação. A maioria dos que apareceram trouxeram animais de estimação de baixa patente, e a taxa de treinamento era de 10 mil créditos. Afinal, entre todos os alunos, aqueles com animais de estimação de nível médio estavam entre os mais destacados. Para Suping, alunos excepcionais eram cordeiros gordos, convidados honrados. Suping sentiu seu coração batendo forte depois de ver tantos pontos de energia pela primeira vez. Seu sangue estava fervendo por causa da excitação. No entanto, ele sabia que só poderia considerar esses pontos de energia como depósitos por enquanto. Ele tinha que treinar todos os animais de estimação para terem esses pontos de energia em sua conta. Quando ele alcançou o quarto posto, seu espírito também cresceu. Na taxa atual, seu treinador fictício poderia treinar 5 animais de estimação de uma vez. Uma rodada levaria 1 hora. 10 rodadas podem ter 50 animais de estimação treinados. Atualmente, havia mais de 40 animais de estimação em seu espaço de treinamento, que estava quase lotado. As baías de enfermagem também estavam totalmente ocupadas. Ele teve que treinar por mais de 10 horas sem descanso para cuidar de todos os animais de estimação. Suping estava feliz por ter a função de treinamento de manequim. Ele estaria exausto se tivesse que confiar apenas em si mesmo. Esse é o benefício de ter fama. Mas virão, contanto que meus serviços sejam de alta qualidade. Os olhos de Suping estavam brilhando. Nesse ritmo, ele poderia acumular 1 milhão de pontos de energia em alguns dias. Com isso, ele teria a chance de atualizar o Piscina Espiritual do Caos para incubação para o 4º nível. Uma piscina espiritual de 4º nível tinha uma chance relativamente alta de gerar reis bestas. Se ele tivesse um animal de estimação do Rei das Feras, colocá-lo na porta sozinho poderia lhe render mais popularidade, ele chamaria a atenção de todas as esferas de influência. A essa altura, a quantidade de clientes poderia facilmente desgastar sua porta. Mas tudo em sua loja, mesmo quebrado, seria consertado pelo sistema. Dito isso, se alguém vandalizasse o lugar, essa pessoa enfrentaria consequências severas. Parece que também tenho que melhorar minhas habilidades o mais rápido possível. Sou invencível dentro da loja, graças à proteção do sistema. Mas é uma coisa totalmente diferente quando estou do lado de fora. Suping piscou. Ele sentiu a urgência de melhorar suas habilidades. Ele era extraordinário quando você considerava pessoas da mesma faixa etária. No entanto, ele ainda estava faltando quando comparado aos guerreiros verdadeiramente poderosos. Suping desejava se tornar mais poderoso. Qualquer um poderia imaginar o que aconteceria com uma criança fraca carregando barras de ouro e andando pela cidade. Suping não estava tão assustado por enquanto. Se ele se envolvesse com pessoas difíceis com as quais não conseguisse lidar, na pior das hipóteses, ele poderia se esconder na loja com sua mãe e irmã. Ele seria capaz de sair quando ficasse forte o suficiente graças ao treinamento em planos de cultivo. Era só que a vida seria difícil de suportar. Seria melhor se ele pudesse andar livremente lá fora, graças a ser forte o suficiente. Suping estava pensando enquanto olhava para aqueles pontos de energia. Ele deveria salvá-los ou usá-los e salvar mais depois. Depois de muita deliberação, Suping decidiu que melhorar sua força era a prioridade. Melhorar a piscina espiritual era importante, mas ele não podia deixar passar a chance de melhorar sua força. Ele abriu a loja do sistema. A pílula de força original não foi oferecido. Mas ele viu 2 anéis de captura de bestas de nível médio e 2 outros materiais peculiares. Suping percebeu de repente que, dos 2, um era o que ele precisava. Pena de fênix de fogo. Suping olhou para esse material. A fênix de fogo parecia ser um rei besta. Poderia ser sua pena?
Ele olhou para o preço, 35 mil pontos de energia. Suping puxou o canto da boca. Tão caro. Se não fosse pelo fato de ele ter ganhado dinheiro suficiente naquele dia, ele teria pulado o material devido ao preço. Suping decidiu e comprou, pois seria benéfico para seu baluarte solar. Não importa o quão caro fosse, ele estava apenas gastando pontos de energia. Usar isso acabaria se tornando parte de sua força real, que era tudo o que importava. Preciso de muitos materiais raros e elixires para cultivar o segundo nível do baluarte solar. A pena de fênix de fogo contém um elemento de fogo puro, exatamente o que preciso. Suping piscou. Ele se lembrou do convite de Ye Xianshan. Se ele tivesse outra chance de visitar a área árida, além de procurar ervas para curar a doença de sua mãe de uma vez por todas, ele certamente procuraria materiais úteis para seu cultivo. Ele deu uma olhada nas outras mercadorias. Naturalmente, ele comprou os anéis de captura de bestas de nível médio também. Eles sempre seriam úteis. Não havia mais nada que ele precisasse. Suping lançou um olhar para o botão de atualização na parte inferior. Ele estava hesitante. 100 pontos de energia por atualização. Ele deveria fazer isso? Os olhos de Suping se moveram para os pontos de energia que ele tinha. Depois que ele comprou o anel de captura de bestas de nível médio e a pena de fênix de fogo, ele tinha aproximadamente 170 mil pontos de energia restantes. A atualização foi de apenas 100 pontos de energia, claro. Ele se decidiu e decidiu se refrescar. A aposta valeria a pena se ele conseguisse a pílula da força original. Logo, a página foi atualizada. Uma massa de névoa cobriu os 5 espaços e então recuou para revelar os novos itens. Não havia uma pílula de força original. Os anéis de captura de feras de nível médio que eram vendidos não estavam mais disponíveis, e em seu lugar estavam anéis de captura de feras de nível baixo. Os outros itens eram 3 alimentos de baixa qualidade para animais de estimação e alguns materiais desconhecidos e inúteis para ele. Suping olhou para eles, sentindo-se bastante angustiado. 100 pontos de energia foram desperdiçados assim. Eram 10 mil créditos. No final, Suping não ousou atualizar a loja uma segunda vez. Ele tinha a sensação de que poderia haver alguns itens úteis na próxima vez, mas, dada sua experiência de muitos anos em gastar dinheiro, ele sabia que esse sentimento era muitas vezes enganoso. As pessoas dizem que as coisas se desenvolvem na direção oposta quando se tornam extremas, e das profundezas do infortúnio surgiu a felicidade. Essas eram apenas palavras que as pessoas usavam para se confortar. Não importa. Gastar dinheiro não vai mudar meu destino. Isso é só um jogo de sorte. Eu vou virar um jogador se eu ficar muito obcecado. Suping se convenceu a manter a calma. Ele respirou fundo algumas vezes e fechou a loja. Dando uma olhada nos pontos de energia restantes, ele decidiu que era bom gastar 100 mil para melhorar a loja para o terceiro nível. Se a loja fosse atualizada para o terceiro nível, ele poderia ter um espaço de treinamento maior e mais baías de enfermagem. Mais importante, treinamento avançado e vendas de animais de estimação se tornariam disponíveis. No futuro, ele poderia colocar os animais de estimação inferiores que ele criou à venda. Além disso, uma loja de terceiro nível poderia ter um espaço de teste onde os animais de estimação pudessem exibir suas habilidades à vontade, sem danificar a loja. Todos esses benefícios demonstraram que gastar 100 mil pontos de energia valeu a pena. Mesmo que os 100 mil pontos de energia fossem 10 milhões de créditos na realidade. A atualização falhou. De repente, o sistema o alertou. O anfitrião não concluiu os pré-requisitos para atualização para uma loja de terceiro nível. Primeiro, o serviço de treinamento avançado não foi concluído. Segundo, o tamanho da loja não é grande o suficiente. Por favor, obtenha mais espaço para a loja. O tamanho da loja deve ser expandido para 3.000 metros quadrados. Suping ficou surpreso. Ele quase pulou quando ouviu as palavras atualização falhou. Ele correu para verificar os pontos de energia. Ele sentiu que podia respirar novamente quando viu os pontos de energia ainda lá. Ele teria ficado furioso se aqueles pontos de energia tivessem sido deduzidos quando a atualização falhou. Há pré-requisitos? Suping franziu a testa. Ele pensou na tarefa de treinamento avançado previamente atribuída pelo sistema. Essa tarefa foi criada para prepará-lo para atualização para uma loja de terceiro nível? Quanto ao tamanho da loja? Ele olhou ao redor de sua pequena loja. Era realmente pequena e não era o suficiente se ele tivesse um espaço de teste embutido, embora o sistema tivesse a capacidade de transferir o espaço de teste para outro lugar, como um plano de cultivo. No entanto, as habilidades dos animais de estimação tinham que ser testadas na presença de seus donos. Portanto, o espaço de teste tinha que ser construído dentro da loja. Para expandir para 3.000 metros quadrados, a loja terá aproximadamente o tamanho de 6 quadras de basquete. Atualmente, a loja tem cerca de 200 metros quadrados. Ou seja, tenho que comprar todas as outras lojas próximas. Suping franziu a testa.
Não era uma tarefa difícil, mas era problemática. Embora eu não saiba se os outros donos de lojas por perto estão dispostos a alugar ou transferir suas lojas, deve ficar tudo bem, desde que eu possa dar a eles dinheiro suficiente. O problema é que meu dinheiro é convertido em pontos de energia, e não há muitas créditos astrais de transações que não podem ser convertidas. Parece que primeiro preciso encontrar uma maneira de fazer dezenas de milhões de créditos astrais. Para o público em geral, ganhar dinheiro era difícil. Mas para Suping, envolveria apenas perder tempo. Ele fechou o painel e sentou-se na loja, enquanto refletia sobre planos de ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, ele teve que confiar em suas vantagens. Suping começou a rever suas vantagens. Logo ele descobriu algo. Aulas particulares. Suping acreditava que toda a sua experiência e habilidade estavam relacionadas aos animais de estimação. Explorar as terras não cultivadas, embora lucrativo, era muito arriscado. Além disso, ir e vir dava muito trabalho, e atrapalharia os negócios de sua loja. Além disso, ele se lembrava de que havia sido contratado como professor. Já que ele podia ensinar os alunos da Academia Pico da Fênix, naturalmente ele poderia ensinar outras pessoas também. Depois de analisar seus pensamentos, Suping foi procurar sites de aulas particulares. Logo, ele encontrou um grande número de sites assim. No entanto, a taxa para aulas particulares era muito baixa. Ao mesmo tempo, a exigência por tutores particulares era baixa. Guerreiros de estimação de batalha de nível médio seriam suficientes. Normalmente, eles ensinariam crianças de famílias de classe média, e a taxa era calculada por hora. Em geral, a taxa por uma hora seria de mais de 1.000 créditos ou de 2 a 3.000 créditos para os tutores particulares mais caros. Isso já era caro para famílias de classe média. Muitas dessas famílias nem sequer tinham condições de pagar por isso. Mas para Suping, esse preço era muito baixo. Sua palestra na Academia Pico da Fênix era de 1 hora por sessão. Ele recebia pontos de professores por suas palestras, mas esses pontos valiam mais do que alguns milhares de créditos. Suping continuou pesquisando. De repente, ele se lembrou de sua identidade como um explorador. Ele teve uma ideia. Ele entrou no site dos exploradores e usou o mecanismo de busca oficial do explorador para procurar informações. Logo, ele viu muitos sites de aulas particulares que nunca tinha visto antes. Suping clicou no mais popular. Na página inicial, havia a recomendação de tutores e os requisitos dos alunos. Abaixo da introdução dos tutores, havia também as informações sobre suas taxas. Wang Yuma, foto de perfil guerreiro de estimação de batalha avançado de 7º nível. 120.000 por hora. 120.000. Suping leu os dígitos surpreso. Tal taxa era muito boa para contratar um mero guerreiro de estimação de batalha de 7º nível. Acima deste, também havia especialistas famosos de 8º nível que tinham molduras bem coloridas ao redor de suas fotos. Claro, seus preços eram mais altos. O mais barato entre eles poderia ser contratado por 350.000 a hora. Suping escolheu vários nomes aleatórios para verificar. Cada página mostrou a ele informações relacionadas aos ditos instrutores, como conquistas, quantos alunos foram ensinados em suas carreiras e quão bem esses alunos se saíram depois. Deixando de lado todas as conquistas aparentemente gloriosas, Suping não achou os resultados tão impressionantes. Ele definitivamente poderia fazer o mesmo. Além dos especialistas, havia 12 tutores particulares de destaque que foram titulados como guerreiros de estimação de batalha de 9º nível. Suping rolou para baixo para verificar os preços. 1 milhão, pelo menos. E isso não era definido por hora. Era para cada aula. Em outras palavras, cada um desses caras poderia facilmente ganhar 10 milhões apenas pagando 10 visitas aos seus alunos. Seus registros sugeriam que a maioria deles havia dado algumas centenas de aulas durante suas carreiras. Algumas centenas de milhões pareciam legais, mas na verdade não era uma quantia tão grande para guerreiros de estimação de batalha titulados, que estavam apenas uma classificação abaixo dos guerreiros de estimação lendários. Alguém tão famoso e influente quanto eles poderia encontrar cooperadores de longe e de perto e aproveitar a receita constante de ações sem fazer nenhum trabalho. Dar aulas particulares aos alunos era apenas um bônus adicional. Até onde Suping sabia, havia um guerreiro de estimação de batalha com esse título em Longjian, com um patrimônio líquido pessoal de 50 bilhões. Quanto à eficácia das lições fornecidas pelos guerreiros de animal de estimação de batalha titulados, foi bem impressionante. A maioria dos alunos ganhou um aumento notável em suas capacidades, como obter uma nova habilidade, atingir um nível mais alto de controle de poder astral ou novas maneiras de comandar seus animais de estimação. Mais uma vez, Suping leu as avaliações e descobriu que era igualmente possível fazer o mesmo. Sem esperar mais, ele imediatamente foi se registrar. Parecia que apenas guerreiros animal de estimação de batalha de 7ª patente ou superior tinham permissão para se tornarem tutores particulares.
Para passar na revisão, Suping também precisava do número de identificação do certificado de seu professor. Felizmente, Dom Mingson já o havia ajudado a conseguir um. Ele encontrou o arquivo fornecido pelo Departamento de Educação, copiou o número de série necessário, digitou um apelido adequado para si mesmo antes de escolher o posto em que seria registrado, que era o 9º posto. Feito isso, ele poderia começar a ganhar dinheiro como um guerreiro de estimação de batalha de 9º nível, mesmo que ainda não fosse reconhecido como tal. Após pressionar OK, ele recebeu uma mensagem de que precisava fornecer as informações corretas de acordo com sua força. Se ele falhasse na revisão futura, ele seria permanentemente banido de se tornar um tutor particular novamente. Ele foi autorizado a aceitar alunos antes que o resultado da revisão fosse divulgado. No entanto, se ele fosse processado por um cliente durante esse período, ele enfrentaria uma punição muito severa. Nesse caso, ele perderia seu privilégio como professor e seria colocado na lista negra do Departamento de Educação, o que significava que ele seria impedido de lecionar em qualquer escola na cidade de Longjiang. A penalidade geralmente era suficiente para desencorajar a maioria das pessoas de prometer mais do que eram capazes. Ainda assim, Suping não pensou muito sobre isso, já que ele nunca pretendeu ser um professor dedicado. Além disso, ele estava confiante de que poderia instruir as pessoas tão efetivamente quanto os guerreiros de estimação de batalha apresentados. Seus clientes deveriam se importar apenas com os resultados finais, não com sua classificação. Uma lista de alunos recomendados apareceu depois que o registro foi enviado. Por enquanto, ele procuraria pessoas que tivessem animais de estimação do tipo morto-vivo, porque ele estava mais familiarizado com essa categoria. Neste momento, Shukun estava procurando um professor particular na internet, para que ele pudesse melhorar o máximo possível antes do início da Liga de Elite. Os fins de semana eram os preferidos dos estudantes comuns que adoravam relaxar. Para um trabalhador esforçado como ele, no entanto, era tempo de lixo quando ele não conseguia as aulas que queria na academia. Professores que sabem sobre o tipo morto-vivo. Droga, são tão poucos. Shukun franziu o senho quando chegou ao fim da página sem encontrar muitas opções que pudesse usar. Ele possuía vários animais de estimação astral do tipo morto-vivo. Todos pareciam miseráveis por fora, mas lutavam bem. Não era como se ele tivesse um gosto estranho por esses animais de estimação. Era só que ele gostava de ser único. Isso fazia parecer legal. Pelo menos ele pensava assim. Além disso, animais de estimação raramente vistos tinham outra vantagem sobre outros guerreiros de estimação de batalha que sabiam pouco sobre eles. O maior problema era que criar animais de estimação do tipo morto-vivo tomava muito tempo e trabalho. E não ajudava em nada quando todos os seus colegas de classe e até mesmo seu professor sempre o olhavam de forma estranha. Shukun não se importava nem um pouco com o que os outros pensavam sobre ele, mas ele estava muito incomodado pelo fato de que era extremamente difícil encontrar conhecimento relevante para treinar seus animais de estimação. Ele tinha que visitar constantemente os professores em particular para aprender algo útil, porque eles geralmente não ensinavam nada sobre os mortos-vivos durante as aulas programadas. Shukun estava anotando vários especialistas que alegavam ter experiência com animais de estimação do tipo morto-vivo, quando o site de repente lhe mostrou um alerta. O tutor intitulado Cara Legal de Longjiang enviou uma mensagem para você. Shukun franziu a testa ao ler a mensagem. Cara Legal de Longjiang? Que tipo de nome é esse? Um tutor particular titulado? Ele arregalou os olhos de alegria. Um guerreiro de estimação de batalha titulado quer me ajudar? A mensagem o levou para uma janela de bate-papo temporária, onde o nome Cara Legal de Longjiang estava dentro de uma moldura dourada disponível apenas para tutores titulados. Shukun digitou cuidadosamente sua saudação para não ofender alguém tão importante. Bom dia para você, senhor. A resposta de Suping veio logo em seguida. Acabei de ver você procurando um tutor que possa lhe ensinar sobre animais de estimação mortos-vivos. Estou disponível agora. 1 milhão para cada lição. Você precisa de mim? Ele quer me ensinar? Shukun não conseguia acreditar no que via. O site empregou um total de 12 guerreiros de estimação de batalha titulados para expandir seus negócios. Apesar de serem tutores, essas pessoas geralmente não aceitavam empregos. Se um aluno quisesse obter ajuda deles, eles tinham que procurar ajuda por meio de outras conexões. Cara, alguém finalmente viu o talento escondido em mim? Não. Talvez esse tutor esteja apenas se sentindo entediado. De qualquer forma, Shukun apreciaria tal oportunidade. 1 milhão parecia muito, mas valia a pena se ele fosse instruído por um guerreiro de estimação de batalha titulado. Claro. É uma honra estudar com você, senhor. Ótimo. Quando você estará disponível? Quando quiser. Nos encontraremos às 7 hoje à noite então. Me mande seu endereço. Tudo bem, aqui está. Legal. Vou esperar sua chegada. Não precisa se apressar na estrada, senhor. A janela ficou cinza, o que significava que o tutor estava offline.
Shuquan deu um suspiro de alívio e olhou o relógio. 6 horas, e ele veria um guerreiro de estimação de batalha titulado pessoalmente. Este seria um momento exclusivo sonhado por todos nesta cidade. Guerreiros titulados eram raros neste planeta, e raramente apareciam em público. A academia também tinha alguns professores seniores que eram guerreiros titulados, mas eles não davam nenhuma aula a Eras. Certo, preciso me preparar e ficar bonito. Talvez ele me reconheça e me aceite como seu discípulo pessoal. Os olhos de Shuquan brilharam de alegria. Ele encontrou seu melhor casaco e foi até um estádio próximo para ficar em ótimas condições. Suping digitou a resposta final e fechou a janela de bate-papo. Bom, novo negócio. A aula particular era apenas um desvio antes de ir para casa à noite. Dinheiro fácil. Estava quase na hora de outro grupo de manequim de treinamento sair. Ele foi até a sala de animais de estimação bem na hora certa para ver 5 animais de estimação que foram expulsos de seus respectivos planos de cultivo. As criaturas verificaram brevemente seus novos passos e se acalmaram. Suping se certificou de que todos os 5 animais de estimação tinham crescido o suficiente para satisfazer as ordens, antes de jogá-los no espaço de enfermagem. Em seguida, ele reuniu outro grupo de animais de estimação para serem treinados. Ele não viu nenhum cliente na loja por meia hora, então ele simplesmente trancou a porta e levou o Managar, o dragão infernal e a Piton roxa para o terreno histórico do Rei Dragão novamente. Sem o pequeno esqueleto, ele só poderia chegar ao 5º andar do Pilar do Dragão antes de ter que desistir. Os 3 animais de estimação que ele pegou eram praticamente inúteis naquele nível, o que significava que ele tinha que lutar para seguir em frente sozinho. Como ele já era um guerreiro de estimação de batalha intermediário de 4ª categoria, as sombras de dragão na torre também ficavam mais fortes de acordo com seu nível. Como ele presumiu, o inimigo esperando no 9º andar deveria ser um rei besta nesse ritmo. Depois de deixar a torre, ele continuou a limpar as terras de escamas de dragão, ordenando que seus animais de estimação lidassem com os inimigos na frente. Além de inimigos, aquelas paisagens também tinham todos os tipos de ervas valiosas e tesouros escondidos em todos os lugares. Infelizmente, ele não podia levá-los embora, pois nenhum deles era real. Os animais de estimação melhoraram visivelmente no final da exploração, com o Managar sendo o campeão de todos, que evoluiu com sucesso ao lutar contra um monstro do tipo demônio. Em vez disso, não foi uma evolução comum, mas algum tipo de metamorfose. Normalmente, um Managar poderia se transformar em um cão da lua prateada de 4ª patente com treinamento e crescimento suficientes. No caso de Suping, no entanto, ele se tornou um cão-dragão negro. Um cão-dragão negro não era mais um canino comum, ele havia se transformado em um animal de estimação astral do tipo demônio. Foi uma transformação positiva, porque um cão-dragão negro tinha o potencial de atingir a 6ª patente. O cão tinha crescido mais que um leão adulto no momento. Se Suping quisesse, ele poderia montá-lo nas ruas. Apenas uma pequena parte do pelo prateado do Managar original permaneceu, misturada a uma pelagem preta e brilhante, dando à criatura um estilo bastante estranho. Além disso, o rugido do cão-dragão negro então carregava o poder de um dragão de verdade, provavelmente porque ele aprendeu tal coisa ao sobreviver dentro da Torre do Dragão. O dragão infernal e a Piton roxa cresceram em tamanho e força, especialmente o dragão infernal, que quase atingiu a adolescência quando só existia neste mundo por alguns dias. Além disso, tal crescimento não foi resultado de trabalho apressado. Todo o treinamento excessivo e experiência de batalha ajudaram o dragão infernal a se tornar melhor do que animais de estimação da mesma classificação. O dragão estava atualmente no 3º nível. Ainda assim, era forte o suficiente para confrontar algo do 4º nível superior. Ou poderia usar seu rugido de dragão para atordoar brevemente oponentes de 5º nível. Quanto à Piton roxa, ela havia se tornado resistente o suficiente para estrangular algo do seu próprio tamanho até a morte com seu corpo escamado. A exploração daquele dia os ajudou a limpar várias escamas de dragão. Com o trabalho feito, Suping planejou descansar na loja e talvez receber alguns clientes antes do fim do dia. Ele deu as boas-vindas a 2 estudantes antes de fechar a loja, ambos vindos seguindo os rumores. Ao treinar seus animais de estimação de baixa patente, Suping garantiu outros 200 pontos de energia em seu bolso. O dia estava escurecendo. Depois de ligar para vários clientes para pegar seus animais de estimação no dia seguinte, enquanto ignorava suas perguntas, ele saiu da loja e pegou um táxi para ir até a casa de seu aluno. Assim que ele saiu, uma figura apareceu atrás de uma árvore ao lado da loja. Sunin Gil estava de olho na loja o dia todo. Ela queria descobrir onde tantos animais de estimação foram parar, ou onde estava aquele mestre-treinador. Mas não importava como ela olhasse, ela só via Suping e Suping sozinhos cuidando da loja. Ela poderia ter se aproximado para espiar pela porta, mas não o fez, pois Suping foi bom o suficiente para detectá-la. Aonde diabos ele vai a uma hora dessas? Ela mordeu os lábios e decidiu seguir o táxi. Fim dos capítulos do 121 ao 123. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe.
Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!